que fazer com aperto no peito na ansiedade? Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Então, o que a gente pode fazer diante desse sintoma que faz parte dos quadros de ansiedade? Um sintoma que muitas vezes nos confunde e que parece que é qualquer outra coisa, menos ansiedade. E muitas vezes a gente pensa até que é um infarto. Bom, o que fazer em primeiro lugar é ter o seu check-up cardíaco em dia. Sofrendo ou não de ansiedade, é importante que se você tiver esse sintoma, você busque sim conhecer como é que está a saúde do seu sistema cardíaco, do seu sistema cardiorrespiratório, para você sim tomar as medidas e precauções se de repente você tem alguma questão aí com relação a um problema no coração, a um problema de pressão. E também, se você sofre de ansiedade, é importante que você saiba que muito tempo de um transtorno ansioso sem tratamento, ele pode sim acabar ocasionando essa hipertensão, que é a pressão arterial elevada. Por quê? Porque dentro do quadro de ansiedade, quando você está numa crise, quando você está passando por exemplo, um ataque de pânico, a gente tem uma aceleração no seu coração, a gente tem um ritmo respiratório acelerado e automaticamente vai ter uma elevação da pressão arterial. E se você tem isso consequentemente por muito tempo, você acaba desenvolvendo um quadro que já não faz mais parte só de uma ansiedade, que faz parte também de um problema cardíaco. Então, as duas coisas você precisa estar olhando atentamente. Se você começou um quadro de ansiedade agora, muito possivelmente, se você não tem nenhum traço hereditário, você ainda não desenvolveu um quadro hipertensivo e nem tem algum problema aí no coração. Mas a gente sim pede que sempre você verifique ambas as coisas. Transtorno ansioso a gente cuida com um psiquiatra para fazer todos os exames e realmente chegar a esse diagnóstico. Já um infarto ou alguma questão no coração, a gente trata com um cardiologista. Eu enquanto psicóloga e a minha parceira de trabalho, a Inês, enquanto terapeutas, nós também temos condições de diagnosticar os quadros de ansiedade. Mas muitas vezes nós pedimos sim para que a pessoa busque um cardiologista, para que ela realmente verifique e prove para si mesma que as condições cardíacas dela estão bem. Por quê? Porque mesmo ela sabendo que ela tem um transtorno ansioso, que ela está numa crise e que na crise ela vai sentir todos esses sintomas que eu falei anteriormente, somados a uma sensação muito grande de medo, de sensação de que vai enlouquecer, de sensação que vai infartar, mesmo ela sabendo disso, ela precisa provar para si mesma que ela está bem e poder aplicar todas as técnicas que nós ensinamos aí para ela controlar essa crise, para controlar esse ataque de pânico. Então, o que a gente faz quando a gente está com um aperto no peito na ansiedade? A gente trata. O aperto no peito é um dos sintomas, mas ele não é só uma sensação física, né? O aperto no peito é realmente uma sensação física que nós temos. É como se tivesse uma grande mão aqui nos aprisionando, nos prendendo. A gente sente o que a gente chama de apreensão, que no fundo, é medo, é temor. Então a gente sabe que esse aperto, ele tem uma origem aí emocional. E isso diz muito da ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade, embora tenham todos os sintomas, a raiz dela não está naquilo que a gente sente enquanto sintomas. A raiz dela está lá atrás, no início do ciclo vicioso da ansiedade. A raiz da ansiedade, a gente diz que é uma programação mental que você criou a partir de experiências ou de uma experiência traumática. E você cria como se fosse um mecanismo de observação do pior. E é esse mecanismo que a gente, quando trata a ansiedade, precisa desmontar. A gente precisa desprogramar o seu funcionamento mental e reprogramá-lo adequadamente,
para que você tenha mais clareza daquilo que realmente você precisa colocar sua atenção, porque realmente é uma ameaça, um perigo, e aquilo que de verdade você pode estar relaxado, porque ainda não vai acontecer. E por mais que você possa criar hipóteses futuras, ainda não está no tempo de fazer isso. Ou seja, quando a gente tem experiências traumáticas que muitas vezes a gente nem lembra, e isso nos deixa sequelas, é como se a gente perdesse muito a noção de quando se preocupar e quando relaxar. É como se a gente ficasse com o botão apertado o tempo todo de preocupações. E é isso que, quando a gente trata a raiz da ansiedade, a gente dissolve, a gente desmonta, a gente transforma. A gente deixa assim que esse botão esteja lá, mas que você saiba, de verdade, acioná-lo quando for preciso. E aí sim, você tem o que a gente chama de uma ansiedade que é natural, que é inclusive fisiologicamente bem adaptada para a nossa sobrevivência. Porque essa ansiedade natural é que nos faz realmente fugir ou lutar diante de um perigo ou de uma ameaça real. Gostou deste vídeo? Deixa eu curtir para a gente saber. Compartilha para que mais pessoas saibam o que elas podem fazer diante desse aperto no peito. E nós agradecemos por você nos acompanhar em todas as nossas redes sociais do Chega de Medo e Ansiedade. E se você quiser saber mais, visite o nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Até o próximo vídeo, gratidão e o nosso lema de sempre, foca no que funciona.